Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações. Nessas palestras online, vamos procurar estar refletindo sobre temas da doutrina espírita que podem trazer respostas e nos fortalecer, nos orientar perante esse momento que todos nós estamos vivenciando. Vamos dar início então à nossa palestra de hoje, elevando os nossos pensamentos em prece, agradecendo por esta oportunidade, pelo auxílio que não nos falta jamais. Pedir a Deus força, coragem, paciência, compreensão nesse momento e que possamos tirar as lições de tudo o que estamos vivenciando. Nosso pedido também, nesse instante, por todos os que passam pela provação da doença, do desencarne, pelas famílias que se separam dos seus entes queridos, pelos médicos e enfermeiros de todos os países. Que Deus, na sua bondade infinita, ampare a cada coração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice. Cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Esse capítulo é tão rico ali de informações, pois ele nos deixa bem claro a responsabilidade, o dever de cada um, dos pais e dos filhos. E eu escolhi esse capítulo justamente porque, nesse momento, estamos vivenciando o isolamento,
Estamos ficando mais tempo em nossos lares, em família, convivendo mais intensamente com nossos irmãos, filhos, esposos e esposas. Então é o momento de refletir sobre isso. Como está sendo o meu comportamento? A convivência, o dia a dia com todos os familiares. Estamos ficando mais tempo juntos, sem as nossas tantas atividades. A vida em família é uma oportunidade sublime, é um laboratório de experiências reparadoras. Não estamos juntos por acaso. Portanto, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado. Se soubermos aproveitar, é enriquecedor para as nossas almas. Nascendo ali no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem um ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacífica. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. E para que tenhamos ali uma convivência harmoniosa, a gente precisa desenvolver a capacidade de dialogar. E dialogar não é só botar para fora, despejar azedume e irritação sobre o outro. Não é culpar e nem cobrar, ou culpar-se. A verdade é que temos ideias desencontradas e raramente dialogamos. Dialogar é buscar a troca, tendo confiança na chance do entendimento. É abandonar posições rígidas e perceber que ser flexível não significa ser fraco. Enfim, o amor, ele pede investimento. Temos que ser mais compreensivos, ter a mente aberta, saber ouvir, expor claramente as ideias, sem agressões, sem discussões, respeitando a opinião de cada um. Termos a humildade de reconhecer nossos erros, pedir desculpas quando necessário. Lembrar que somos todos seres imperfeitos, colocados lado a lado no ambiente doméstico para o crescimento em conjunto. A família é o convite do Criador ao exercício do amor. Uma vez, o Papa Francisco, em um dos seus discursos, colocou uma frase que é muito verdadeira. Família é lugar de perdão. Quem ama, liberta, também nos diz a mentora Joana de Ângeles. Lembremos disso, muito importante. Então vamos aproveitar esse momento e aprender a viver pacificamente. Cada um é responsável pelo seu comportamento. Se desejamos mais harmonia em nosso lar, temos que dar o exemplo. Sermos mais pacientes, compreender a dificuldade de cada um, conservar a serenidade ante as escolhas do próximo e perdoar quantas vezes forem necessárias. Tudo isso a favor da paz que tanto desejamos. E isso exige de nós o exercício da humildade, da perseverança, do sacrifício. Tem uma colocação no livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, o nome do livro, capítulo Conflitos Domésticos, onde ele menciona uma passagem do livro do Carlos Bacelli, A Sombra do Abacateiro, por Francisco Cândido Xavier. E ele relata ali uma situação onde uma senhora foi até Pedro Leopoldo pedir ali uma orientação ao Espírito Emmanuel.
através do médium Chico Xavier. Era uma senhora que estava casada ali há 18 anos e muito sofrida ali pelo que ela estava vivenciando dentro do lar, dificuldades com o esposo, com seus 2 filhos. Tinha lições ali muito complicadas. E era obrigada a pensar em perdão, em bondade, em compaixão, muitas vezes por dia. E ela pediu a Emmanuel uma orientação. E ele respondeu que ela deveria continuar perdoando sempre. Ela replicou que já estava cansada, doente, ao que o nosso benfeitor redarguiu, lembrando que existem milhões de pessoas no mundo cansadas e doentes também. Emmanuel recordou o que disse Jesus a Pedro: perdoarás 70 vezes 7. Olha, meu querido amigo, ela lhe respondeu, eu já fiz as contas e eu já ultrapassei em 18 anos o número 490. Depois de uma breve pausa, Emmanuel lhe falou por fim. Mas você se esqueceu de uma coisa, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Enfim, fica aí a lição para todos nós. Muitas vezes nós nos questionamos, mas só eu tenho que perdoar? Só eu que tenho que compreender? Sim, se somos nós aqueles que conhecemos o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso dever. Se o outro não enxerga, é problema dele. Nós vamos fazer a nossa parte. Lembremos de algumas regrinhas importantes. Exerça severa vigilância sobre o que você fala. Geralmente, as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Diante de familiares mais difíceis, não diga, é minha cruz. Na realidade, o único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios desígnios de Deus. Elogie as virtudes do familiar, ainda que incipientes, e jamais critique seus defeitos. Como plantinhas tenras, tanto uns como os outros crescem na proporção em que os alimentamos. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes na vida social. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, fica difícil sustentar a harmonia doméstica. E, enfim, cultive o diálogo. Diz André Luiz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. É isto, amigos, que eu gostaria de passar para vocês nessa noite. Vamos todos observar e tentar fazer o melhor?